Olá, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o podcast O Mundo em Português. Vamos ter mais um episódio hoje para falar sobre o tema Adoração molda cultura. Nós vamos falar com coisas como qual é o lugar da adoração na cultura, como ministração de louvor e evangelismo podem cooperar, experiências de louvor e transformação cultural, e do lugar secreto ao lugar exposto, quais conselhos damos às pessoas que almejam o ministério de louvor que toque a sua cidade, o Brasil e as nações. Nós temos aqui convidados especiais hoje, o Reuel e a sua esposa, a Dani. Sejam muito bem-vindos. Dá um alô aí pro pessoal. Primeiro, né? A Dani, primeiras mulheres. Primeiras damas. Obrigada, gente, pelo convite, né? Um tema tão importante, né? Falar sobre como a adoração influencia a cultura. Não é só aquela coisa, né, mística, nossa conexão com Deus, mas é algo que realmente influencia a nossa vida e eu creio que influencia o ambiente ao nosso redor. Então, é um assunto muito legal. Isso aí, Reuel, manda um alô aí, pessoal. Obrigado, Eliel. Obrigado, Rafael, pelo convite. É muito bom falar de algo que não é só que a gente gosta, né, mas conforme o tema, algo que realmente muda a nossa vida, a nossa casa, a nossa cultura. E a gente está precisando falar bastante disso. Verdade. É verdade. Rafael, nosso parceiro aqui das podcasts, das aventuras de podcast. Dá um alô aí, pessoal. Ainda no Brasil, breve de volta a Portugal. Fala, pessoal, é isso aí. Vamos seguir por esse tema, como o Reuel falou. Além de ser algo antigo, não é um tema novo. A gente não vai falar de uma novidade aqui. Não é uma moda, não é uma coisa nova. É uma coisa antiga. Tão antiga quanto as escrituras, tão antiga quanto a criação, né? Porém, que se torna extremamente urgente nos dias de hoje, né? Eu acho que hoje é uma questão mesmo emergente, né? É emergente se tocar nessa questão da adoração. É isso aí. É isso aí. Você que está nos acompanhando, você vai ver que em alguns episódios para frente, o Rafael vai estar de forma remota. Nós estamos falando aqui diretamente do Mevan, dos estúdios do Mevan em Itajaí, Santa Catarina. O Rafael mora em Portugal e nós vamos dar sequência a esse projeto de lá. Mas para começar no tema, vou levantar a bola aí, Reuel, Dani. Qual é o lugar da adoração na cultura? Quer falar? Fala você primeiro. Tá. A adoração, ela não é uma escolha, né? A gente não escolhe adorar. Vou ser adorador. Às vezes a gente ouve, né? Ora pelo meu filho para ele ser esse adorador. Cara, não precisa de oração. A gente sabe e entende o que ela quer, o que essa mãe, o que esse pai quer dizer, mas na verdade todos nós somos adoradores. O ser humano nasceu para adorar. Então, o lugar da adoração na cultura, ele já tem um lugar. Esse que é o primeiro ponto, é que ele já tem o seu lugar, ele já está estabelecido, que é dentro de nós, que é dentro de cada ser humano. Mas e o ateu? O ateu, ele confia, ele adora, consequentemente, confiar é uma consequência de conhecer, de ter intimidade e uma consequência da adoração, porque no Salmo 115, 9 fala isso: confia, ó Israel, no Senhor. O 9, o 10 e o 11 diz para que Israel confie no Senhor. E o contexto é sobre idolatria. Então, a confiança, você só confia em alguém que você conhece. E o conhecer te leva a adorar. Então, a adoração já está implícita em nós, na cultura das nações. Toda nação confia em alguém ou em algo, ou no dinheiro, ou em um governo, ou em um Deus. Então, eu creio que a adoração, entendo que a adoração, ela, assim como a palavra diz que o Senhor é entronizado em meio aos louvores do seu povo, se ele é entronizado em meio aos louvores, também Satanás também é entronizado em meio a toda a confiança, a toda a adoração que é dada a ele. Então a gente está escolhendo que louvor irá subir do Brasil, de Portugal, das nações, porque esse louvor e essa adoração vai estabelecer um governo. E o lugar da adoração é estabelecer um trono, consequentemente, vamos dizer, colocar uma palavra mais popular, um governo, estabelece um governo e estabelece, consequentemente, uma cultura. Porque o governo é que vai estar ditando né, para onde que essa nação estará caminhando. E aí a escolha de cada um de nós, para que lado que a gente vai caminhar.
O Salmo 115 é muito precioso, né, para a gente entender sobre adoração. E ele fala que aqueles que adoram tornam-se semelhantes. No caso, ali está se referindo aos ídolos das nações, aos deuses, né? Mas é um princípio de adoração. O adorador se torna semelhante ao que ele adora. Então, acho que se a gente olhar para a história, né, da humanidade, a gente vai ver que a adoração, os cultos, os altares, eles estão presentes ali. E mais do que isso, eu creio que quando Deus criou o homem, ele falou, se espalhem, né, vão e multipliquem-se. Deus queria que a adoração se multiplicasse, né, que através do relacionamento do homem com Deus, o Senhor fosse sendo adorado por toda a terra. E só que quando o homem pecou, se desviou, entrou o pecado e a adoração foi desviada. Então aí começou a idolatria a entrar, e por altares e por diversas maneiras e religiões que foram surgindo, porque de repente o homem queria atravessar um riacho para chegar do outro lado, né? E aí ele tinha uma experiência sobrenatural, muitas vezes se utilizava de alguma erva, de alguma coisa, e naquela experiência ele exaltava o Deus daquele rio, e assim foram surgindo as religiões e tudo isso que a gente sabe que tem por aí. Mas o interessante na cultura em si, eu acho a gente pensar sobre a influência de se tornar semelhante, porque o adorador vai se tornando semelhante. Então o homem foi tomando a forma desses deuses que não são verdadeiros. O homem foi caído, foi se tornando cada vez mais pecaminoso, cada vez mais desviado de Deus através de uma adoração desviada. Por outro lado, a adoração verdadeira, ela tem o poder de nos tornar também semelhantes ao Senhor e mudar toda a nossa forma de ser, de viver e de influenciar. Então, basicamente, eu penso assim. Sim, é verdade. A gente tinha estava conversando aqui antes, né? A gente tinha uma camiseta anos atrás, no Ministério de Jovens. Nosso primeiro blockbuster, né? Nossa primeira camiseta, vendeu bastante aquela camiseta. Vendeu aquela camiseta, vendeu. Ela era bem simplona, assim, não tinha nada, grandes designers. Tinha aquela bege, tinha uma bege, uma branca e uma verde militar. Um leão que parecia um tigre atrás. Nossa, e na frase tinha justamente um texto, uma frase baseada em Salmo 115. Tornem-se semelhantes a ele aqueles que o adoram. E é basicamente isso, né? Era a base do nosso discipulado, é a base do discipulado, né? Mas a gente usou o Salmo 115 mesmo como base para os nossos discipulados de jovens naquela altura, que eu pastoreava jovens aqui no Mevan. E a frase torne-se semelhantes a ele, né? No caso, parafraseando, apontando para Jesus, aqueles que o adoram, mostrando a adoração muito mais do que, como você falou no início, você entende o que os pais querem dizer, porque normalmente as pessoas associam a adoração à música. E ainda que a música é um veículo de adoração, mas a música não é a adoração em si, né? Ela é um veículo. Assim como há vários outros, né? Talvez o veículo mais popular, que é um veículo que é utilizado largamente no céu. E nem um estilo musical. E definitivamente, definitivamente não é. Que a adoração não é um estilo musical. Isso é definitivamente. Mas worship também não. Worship não é nem palavra. Não é nem palavra. Então, assim, quanto mais um estilo musical. Então, assim, esse que é o entendimento de que a adoração ela é realmente uma prática, né? Ela é uma prática de vida, ela é uma base de vida, né? A gente falava muito um estilo de vida, mas não é simplesmente um estilo de vida, ela é o desenho da própria vida, né, humano. O ser humano foi criado para adorar, né? Alguns costumam definir o ser humano como uma raça sacerdotal. Deus criou a humanidade como... Nós não somos animais, nós somos sacerdotais. Então, assim, o ser humano foi criado para adorar mesmo. Então, ele vai adorar, assim como um animal irracional, ele vai comer, ele vai se procriar por instinto. O ser humano adora por instinto. Ele adora consciente, ele adora inconscientemente. Então, o ateu adora. Ateu não crê em Deus, eu não sou adorador de nada. Adora. Só é inconsciente da sua adoração. Então, assim, porque o ser humano adora por instinto. Então, assim, e a gente entender ali que a base a nossa adoração, tendo a pessoa de Cristo, né? Deus homem, né? O que se pode conhecer de Deus em figura humana, como alvo, objeto da nossa adoração, para que nós possamos nos tornar semelhantes a Deus. Isso é poderosíssimo, né? Isso é realmente um princípio poderoso que a gente poderia ficar
podcasts e podcasts somente mergulhando nesse Tá com o nesse texto aberto mesmo. aí? Quer ler o texto? Salmo 115? Salmo 115 e... Não sei se já é para citar, né? Mas Você cita quando você quiser. Êxodo 3, né? 14. Eu estou com o texto de Êxodo aqui. Êxodo 3, 14 diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E o texto, né, de Salmo 115, versículo 8, que a gente está falando já bastante, que diz que tornem-se semelhantes a eles, né, que o contexto aqui é sobre idolatria, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, enquanto neles confiam. Essa tradução vai estar um pouquinho diferente. Aqui diz: aqueles que os fazem são como eles, assim também é cada um que confia neles. E aí, conforme eu estava comentando, o 9, o 10 e o 11 diz: ó Israel, confia no Senhor, Ele é o seu socorro e seu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então, só abrindo um parêntese, né, porque eu sempre gosto a gente não sabe a proporção aonde esse áudio, onde esse vídeo pode chegar, quem pode ouvir. Sim. E que sempre quando a gente fala de adoração, a maioria das vezes a pessoa pensa num dia da semana, num período do dia, num estilo de música, hoje, numa cor de parede, num estilo de roupa hoje em dia. Não que hoje em dia, mas principalmente hoje em dia, num estilo de roupa e num grupo de pessoas. Aí vamos lá. No domingo, manhã à noite, o período do culto, antes da palavra, né? O estilo de música, a terceira ou quarta música da listinha, a música que fala para Deus, a lenta, e hoje a parede de preto, fumaça, delay, e aí culminou no estilo que deram o nome de worship, né? Para piorar mais ainda, que já estava ruim, conseguiram... Tava ruim, agora parece que piorou. E não que eu sou nada contra esse estilo, ninguém aqui é contra esse estilo. A questão que isso não é adoração. Resume em adoração. Eu creio que a adoração é uma resposta que a gente dá mediante uma revelação. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem por aí que eu sou? Então uma música pode te dizer quem ele é. Uma forma de você falar pode te apontar quem ele é, de você comer, enfim, a sua vida aponta. Mas a adoração eu creio como uma resposta que a pessoa tem que ter uma experiência com a presença, com a pessoa de Jesus, né? E por isso que, estando aqui baseado nas questões, né, qual o lugar da adoração na cultura, pode levantar aqui a segunda questão, Aliel? Pode, mas é difícil. Como ministração de louvor e evangelismo podem cooperar? Aí a gente já está falando aqui de algo de dentro e fora. Sim. Né? A gente estava conversando antes aqui um pouquinho sobre o caminho que a gente ia trilhar. No início dos anos 2000, houve uma libertação a nível eclesiástica, uma libertação dentro das quatro paredes. Né? A galera aí dos 30 para cima vai entender, e os músicos principalmente. Esse pessoal aí de mais de 30. Nós éramos escravos de 4 canções, né? A primeira tem que ser rápida, aquilo tudo, aquela coisa toda. E de repente surge uma adoração dos adoradores extravagantes, adoradores sem face. Tinha os instrumentos proibidos, né? Guitarras e baterias. E de repente veio, né, um pouquinho antes, como a Dani comentou agora, um pouquinho antes, essa questão das comunidades, a libertação. A gente pode usar bateria, pode usar guitarra. Cara, a gente pode pular, correr, fazer trenzinho dentro da igreja, depois de encontro com Deus. É isso aí. Então, depois do encontro valia. Naquele domingo. Naquele domingo específico. Depois do outro, ordem e descência na casa do Senhor. Domingo passado, né, a gente entende. A gente estava empolgado aí. De repente a gente se encontra liberto dessas questões, desses pontos. Mas era dentro de seminário, dentro de um culto, dentro de um congresso. E surgiram canções que falavam tanto sobre adoradores extravagantes,
Até um dia, uma vez, eu gostei muito do que o Sóstenes disse, Sóstenes Mendes, né? Que era até uma frase, eram duas palavras que tornavam essa frase redundante, porque a adoração, ela já é extravagante. Sim. Não que a gente estava experimentando agora uma adoração extravagante. Eu nunca mais esqueci aquilo. E lembrando a mulher de Lucas 7, é isso mesmo. Ela não tinha instrumento, não tinha um fundinho musical, mas ela tinha presença. E aí, agora, eu creio que nós estamos agora transicionando um êxodo aí de dentro para fora, realmente, do que tem sido cantado. De dentro para fora, e tanta coisa que fala sobre isso. E eu acho que essa experiência, quer dizer, a ministração, como a ministração do louvor, a gente ministra o louvor, eu penso essa questão interna. Sim. O clássico, o cultão de domingo à noite, congregação, beleza. Mas agora como que o evangelismo, né? Tipo assim, mas que tem uma coisa a ver com a outra, né? E eu creio que a gente está realmente precisando voltar a alguns fundamentos, voltar a algumas estacas que foram fincadas, pelo menos aí de 20 anos para trás para cá, de uma essência de voltar a honrar a presença. A gente parece que está tentando se enganar que agora pintar a parede de preto, botar uma roupa mais curta, botar pads e delays e tudo isso que a gente usa aqui no Evan, a gente tem isso. Mas parece que isso tudo está se tornando um atalho, né? E aí, aquilo que há 20 anos atrás a gente não tinha tanta tecnologia, mas a gente era tanto confrontado e quanto arrebatado por uma presença, cara. Por um ambiente. Sim. Que o violão estava seco. No máximo era aquele pad aberto. Aquele troço feiosão. Mas existia um ambiente em que hoje a gente constrói um ambiente e constrói, mas que tipo de ambiente é esse que não está levando as pessoas para fora, para esse evangelismo que a gente já fez uma live ano passado, Sim. em que o Rafael estava falando sobre que Portugal não precisa de mais uma igreja, de pessoas que somente vão para uma missão só para um passeio, que passeiem à vontade, né? Mas que sejam igreja, né? Que a pessoa ser o que foi chamada para ser já é suficiente. Mas como que a gente vai ser, e aí porque de Êxodo 3:14, é porque Salmo 115, versículo 8 diz que o adorador se torna semelhante ao adorado. Semelhante ao quê? Semelhante ao grande eu sou. Então, se eu estou num ambiente interno, em que não é somente a nossa vida congregacional, mas a nossa vida do quarto e da congregação, em que eu tenho em que eu experimento um ambiente de presença coletiva e individual, cara, aquilo vai me tornar uma bomba quando eu for. Sim. Quando eu for para esse evangelismo. Então, vendo essa junção, cara, não tem atalhos. Né? Não é a cor da parede, não é o estilo que eu toco, não é a roupa que eu visto e não é o quanto de delay ou pads que eu uso. Mas a gente voltar para esse caminho de quebrantamento, de santidade, de cruz, e aí sim a nossa vida vai ser alcançada e, cara, o ir. Não quero também generalizar, né, dizendo assim que a todos nós estamos indo. Entendo, mas concordo. Sim, a gente conversou sobre isso no último podcast até. Porque, todos têm uma missão, né? Mas quantos realmente estão indo ou investindo, enfim, aquela questão que você, de repente, você não vai pisar os seus pés, mas você vai com o seu dinheiro. E é verdade mesmo. Você está capacitando aquele que já está lá. Mas eu também creio, gente, num nível de ir também, a renúncia que Deus pede específica, né? De deixar de fazer isso e aquilo, ir para uma nação. E indo estar cheio do que cantou, isso. Do que ministrou. Em resumo, é isso. Ter esse tempo e vá. Exatamente, ter esse tempo musicalmente falando, né? E expressando a sua adoração com a música, porque eu também acredito piamente, a adoração não é música, mas ela é talvez a principal forma de você expressar. A Sarah Shiva falou algo muito interessante sobre isso aí, que a música é a mãe das artes. Eu gostei dessa frase, eu fiquei pensando, falei, verdade? Aí ela até fala, né, não sei se Deus cantou enquanto estava dizendo haja,
Mas aí é só... Mas eu concordo também, que a música, ela, num ambiente musical, meu irmão, Agora, é inspirador. Eu estava pensando quando o Reuel falou essa questão de dentro para fora, né? Porque hoje tem se confundido muito isso com a questão de o ministro de adoração ou cantor gospel sair do meio gospel para ir cantar músicas que teoricamente não falam diretamente sobre Deus. A gente tem que tretar, vamos pro corte. É isso aí. Não, uma boa. Vai lá, força. A questão Boa, não é querer provocar uma tá treta, certo, né? fala. Mas é ficha. falar do que a gente pensa, entende sim, biblicamente, né? E aí ele acha que ele vai evangelizar dessa forma, porque aí ele não vai falar diretamente sobre Deus, vai falar sobre os princípios, sobre o amor, e como se isso fosse uma forma de evangelizar. E aí as coisas ficam misturadas, né? Eu acho que a adoração, ela, além dela ter esse poder de nos transformar, ela também influencia no ambiente. Então, com a adoração, com a intercessão, o céu, né, é preparado, o ambiente é preparado para que aquelas pessoas que têm o dom de evangelizar, que vão lá, possam ir fazer um trabalho onde o céu está, né, vamos dizer assim, mais liberado, se a gente pode dizer assim, no sentido de que a gente orou e adorou a Deus e entronizou ao Senhor em meio aos louvores, né? Mas essa questão não é para entrar profundamente aqui, mas eu acho, de verdade, quantas pessoas se converteram através de canções. Tem muitas pessoas que contam essas experiências. Aquele louvor da igreja me tocou, não precisou nem de pregação, ou um louvor que ela ouviu na rua. E muitas vezes a pessoa, tipo, é um roqueiro, mas ele ouviu uma música que não tem nada a ver com o gosto musical dele, e Deus tocou ele através daquela canção. Porque a adoração, ela é uma ação natural que move o sobrenatural, que é o que pode transformar alguma coisa de verdade. Então, eu também, assim, essa questão, a gente já viu, né, provavelmente vocês também, tantas coisas excepcionais, sobrenaturais acontecerem durante o período de louvor, curas, pessoas que têm a revelação de Cristo, que decidem se submeter ao senhorio de Cristo, decidem se converter sem precisar de uma pregação, de uma imposição de mão, sem uma palavra direcionada. Então, eu acho que o fato da cooperação, da ministração de louvor com o evangelismo, ela está diretamente ligada do que você consegue fazer, se você consegue expressar a sua adoração durante o louvor, ou não. Se você conseguir fazer isso, inevitavelmente, você vai levar Deus até as pessoas. Você vai conseguir atrair a presença de Deus, e essa presença vai tocar, e aí aquela pessoa que estiver, independente de estar numa congregação, ou de estar numa praça, né, como é muito feito na Europa, aquela pessoa que está ali, está passando, ela vai ser tocada pelo sobrenatural que está sendo movido naquele momento. Então, isso é muito importante, né? O louvor que... Lembra que, assim, o evangelismo, ele que é nada mais do que o anúncio das boas notícias. Então, ele é a proclamação do evangelho, né? No caso, o evangelho do reino de Deus, da salvação e a volta de Jesus, como nós falamos toda essa questão da remissão de pecados. O louvor, ele nada mais é do que a proclamação dos atributos de Deus. Então, assim, o louvor genuíno, né? Assim, vamos dizer assim, de uma forma bem literal, ele é a proclamação, é o louvor, é o elogio dos atributos, das qualidades de Deus. Isso, você incluir o elogio dos atributos da qualidade de Deus dentro do anúncio do evangelismo, é uma chave poderosíssima. Porque quando tem a questão do ambiente, né? No ambiente de glória. No ambiente de glória. A questão do ambiente, que é depois o irmão podia cantar aquele corinho para nós. Dá uma palhinha aí pra gente. Então, assim, o anúncio, rádio, né? O anúncio da glória de Deus. Por que a presença de Deus se manifesta durante um período de louvor? Porque os nossos olhos estão voltados para Ele. Naquele momento, nós estamos reproduzindo o céu. Nós estamos olhando para Ele, nós estamos falando para Ele, nós estamos levantando os atributos dele, e esse é o lugar onde Ele se manifesta. No meio dos louvores, Deus habita. Essa é a lógica, entende? Não é no meio das músicas, é no meio dos louvores. Deus habita. O evangelismo, ele é um anúncio do evangelho. Você pode simplesmente anunciar o evangelho sem dar muita ênfase nos atributos divinos.
Então, por exemplo, tem uma discussão há um tempo atrás, e é uma discussão que eu já vi até hoje na internet, se você deve ou não ir pra rua cantando canções de adoração. Não, adoração é para você ficar dentro de 4 paredes na congregação. Na rua, você tem que cantar canções evangelísticas. Ou pior ainda, né, isso que a Dani falou, né, que é o evangelismo sem o evangelho, né? Eu não vou nem entrar nesse ponto. Vamos evangelizar sem falar de Deus. É tipo, pregue o evangelho e não use palavras. É mais ou menos isso, né? Ou seja, não pregue. Então, é mais ou menos essa a lógica. Então, assim, não dá disfarçado, né? Não. Aí nós viemos na época, pessoal aí do mais dos 30, lembra esse pessoal aí do mais dos 30, mais dos 40? Não nós, né? Então, assim, eu vi numa época que das bandas de rock cristão, e que os caras tocavam evangelismo na lata. Então eles entravam ali nos shows de rock, né? Normal, né? Entrava como artista no show de rock, só que quando os caras estavam lá falando um monte de porcariada, quando chegava eles era o evangelho, assim, poxa, Striper, Bíblia, né? To hell with the devil, mandando o evangelho, o pessoal jogando Bíblia pro pessoal. Então, assim, e nós vimos muitos frutos disso dos anos 70, 80, eu não vi nos anos 70, né? Mas ok, nos anos 70, 80, né? Até o início dos anos 90. E agora tem uma discussão a respeito desse sentido. Mas o que eu penso que é o valor que a gente deve recuperar? É porque se você utilizar... Não é que isso não é bom, isso é ótimo também. Você tem uma banda evangelística, você tem músicas que pregam o evangelho, vai para uma praça, pega uma caixinha aí de som agora, canta ali, deixa o evangelho ser cantado para as pessoas ouvirem. Ótimo, a música é um instrumento maravilhoso para isso. Mas você incluir o louvor no evangelismo, ele dá um amparo maravilhoso, porque você, por 2 razões, quando você canta os atributos de Deus, você traz o ambiente do céu para a terra. Isso por si só, às vezes, já evangeliza. Já resolve tudo, né? Com certeza. Já resolve tudo. Se Deus se manifesta ali, já era. Você não precisa falar um A. As pessoas vêm de longe. Mas não só por essa questão mística, mas também pela própria questão racional também do louvor, né? Do culto racional. Você está cantando os atributos de Deus. As pessoas começam a ouvir o atributo de Deus, porque Deus é bom, tu és bom, oh. Então assim, Ele nos ama. Então assim, você está cantando o atributo de Deus, seu amor, sua bondade, sua benignidade, sua misericórdia. Como que isso não é evangelístico? Porque esse é exatamente o tipo de Deus que o mundo não conhece. Não é? Então eu acredito que é uma parceria, uma dobradinha incrível aí, né? E eu, até dentro disso, já para entrar no outro ponto, nesse ponto seguinte, eu até falei a respeito da gente contar um pouquinho de experiências assim relacionadas a essa questão. Lá na Europa, o Eliel chegou a mencionar, né, que a gente utiliza-se disso, né? A gente utilizou muito disso até o início da pandemia, aí veio a pandemia, né? A gente já sabe, né? Essa história aí. Então, agora a gente está retornando com isso, de ir para a praça para poder cantar os atributos de Deus. Começar a cantar os atributos de Deus na praça. Então, assim, e ver o que isso começa a fazer até mesmo na cultura da cidade. Não, a modificação, como que isso vai mudar. Eu abri aqui no Salmo 148, e Salmo 148 é uma coisa de louco, né? Se você parar para pensar, é que às vezes a gente não questiona porque a gente é crente, a gente lê na Bíblia e tá legal, e às vezes a gente não pensa muito. Mas se você pensar assim, esquece por um minuto que você já tá na igreja há muito tempo e que você passa batido por esse texto. Começa a pensar. Quem é o louco que escreveu isso? Aleluia. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai nas alturas. Aqui tá legal, né? Louvai todos os seus anjos, tudo bem. Versículo 3. Louvai o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas. Doideira. Louvai o céu dos céus. Chega numa altura desse versículo, que ele vai continuando aqui, chega numa altura desse salmo, você começa a falar, esse cara fumou o quê? Noia. Seres inanimados. Né? Coisas assim, dando ordem para árvore louvar, para rio louvar. Entende? Então assim, e isso para mim foi uma das chaves mais poderosas. Esse cara tá muito louco, ou adoração, ou o louvor é muito mais poderoso do que a gente acha que é. Exatamente. Eu fico por essa opção, né? Exatamente. Até porque lá em Jó, o próprio Deus fala isso, né? Onde você estava quando todas as estrelas cantavam durante a criação? Olha que loucura. Não, é incrível. E assim, você vê que existe, que o louvor ele pode colocar o universo na ordem certa. Então, assim, colocar as coisas, a criação... Do dilúvio, né? Ficou fora do lugar?
devolver a criação para a ordem certa. Então, assim, a gente já ouviu de testemunhos incríveis de pessoas, assim, de ver coisas, ver manifestações naturais de terra que não dava fruto, começar a dar fruto, de árvore que só dava fruto ruim, e o cara começar a adorar naquele ambiente, e daí a pouco aquela árvore começava a frutificar. Então, assim, com os louvores de Deus sendo proclamados à criação, e aqui eu não estou nem falando do evangelismo, sendo proclamados ao ar livre, em público, devolve ao universo o seu propósito de existência. Né? Porque Paulo não fala que a criação geme e se angustia por causa do pecado, porque ela assiste, né? Vítima, não, ela foi sujeita a isso, ela não fez isso por vontade própria. O que era o universo quando Deus plantou o jardim e colocou a primeira humanidade no meio dele? Que tipo de história da humanidade que as árvores deveriam testemunhar? Que os rios deveriam testemunhar? Entende? Então aí você entende a lógica de Davi. Por isso que em Jesus ele reconciliou todas as coisas com Deus, né? Todas que estão tanto no céu como na terra, né? Então é além do que a gente imagina isso, diz respeito à adoração, porque quando Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço, ele falou, vem a hora e já chegou, ou seja, foi inaugurada por meio de Cristo, através dessa reconciliação. Então a gente pode adorar, a gente deve adorar, e essa adoração é mais poderosa do que a gente imagina, né? Até quando Eliel falou no livro de Jó, fala das estrelas cantando. O livro de Jó foi um dos primeiros livros escritos, né? Sim, talvez o primeiro. Talvez o primeiro. E agora, recentemente, a ciência tem descoberto que realmente as estrelas emitem um som. Então, é realmente muito além do que a gente... Talvez esse salmista aí não tava tão louco assim, né? Quem nunca viu aquele vídeo, né, como é que era o nome do vídeo? O Som das Estrelas, alguma coisa assim, o Cântico das Estrelas. Coloca baleia do cara que usa um programa do computador poder juntar sons e cria a música How Great is Our God, né? Com grande é o meu Deus, só com som de animais, o som que as estrelas fazem, o som... Ele pegou e mixou tudo ali e colocou a música. Ele fala assim, para dar uma ideia pra gente do tipo de som que Deus ouve do altos céus, quando ele ouve o som de todas as coisas, né? Tudo harmonizando. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, assim, isso é incrível. Então, a gente leva a adoração para as ruas com a expectativa do quê? De restabelecer a ordem real das coisas. De servir de testemunho para as pessoas, elas ouvirem os atributos de Deus de uma forma que, se aqui às vezes no Brasil uma realidade mais comum, na realidade que a gente tem lá em Portugal e na Europa, é incomum. Deus foi tirado da sociedade, é o secularismo. O secularismo é isso, o secular é Deus, é fora de Deus, Então essa é a ideia. Então assim, e a gente devolver esse lugar Deus para esse lugar, né? Colocar ele não só dentro das quatro paredes, mas devolver naquele lugar. A gente começou a ter experiências de pessoas sendo tocadas por Deus. A gente estava uma vez na porta da escola, tava o Alessandro Vilas Boas, estava lá em Portugal, estava o Davi, o Gabriel, o Cantarino, e a gente foi evangelizar na porta de uma escola em Portugal, no Barreiro. E a gente chegou e nós começamos só a tocar ali na frente e adorar ali na frente. Daí a pouco, veio um rapaz, um jovem português, ele veio bem de longe, e ele falou que ele começou, primeiro ele sentiu alguma coisa. Ele falou assim, porque eu sou muito sensitivo, que lá na Europa tem essas coisas da gnosticismo, então eles não creem no Deus, não creem em Jesus, não creem no Deus da Bíblia, mas acreditam numa espiritualidade, num alguma coisa, algo além, que eles não sabem definir o que é, mas podem sentir, se conectar por meio por meio do yoga, por meio do mindfulness, por meio de várias meditação e tal. E esse jovem, ele falou assim, ele chegou, eu sou bem sensitivo e tal, então eu comecei a sentir uma energia, aí eu comecei a seguir essa energia, eu comecei a ouvir um som. Aí eu vi que a energia estava vindo do som. Olha que loucura. Tem crente de 50 anos de igreja que não sabe isso. Eu lembrei dos pastores, né? Que seguiram os magos, que seguiram a estrela, né? Meio tipo assim. Desse nível. Foi desse nível. Então, assim, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não crê em Deus, que não conhece a Bíblia, ela sentiu a energia que vinha do som.
que o Alessandro estava tocando. Na Antes praça. de ouvir o som. Antes de ouvir o som. Depois ela identificou que a energia vinha do som. E aí quando ela chegou perto e ela viu o Alessandro tocando, ele identificou que a energia emanava dele. E passava pelas cordas musicais e se espalhava pelo ar. Porque o sobrenatural é real. Que loucura! Doideira. O sobrenatural é real. Ele foi atraído até nós. Ele estava ali conectado de alguma forma, né? Gente, estamos indo longe. A gente vai ter que fazer uma parte 2 para a gente não extrapolar demais o tempo aqui do nosso podcast. Mas para a gente poder fechar pelo menos esses 2 tópicos, por favor, Dani, Reuel, Rafael, suas considerações finais, assim, para a gente amarrar alguma coisa sobre esses 2 tópicos aí, que é o lugar da adoração na cultura e esse que nós estávamos comentando agora, a administração de louvor e o evangelismo sendo cooperativos. Eu fiquei impactada com essa história aí que o Rafael contou e eu acho assim, isso vem mostrar para nós que o sobrenatural é real e que a adoração também diz respeito a uma expectativa, né? Eu acho que nós, como igreja hoje, precisamos retornar até essa expectativa no louvor, na adoração, no sentido de crer que ao levantar o nome de Jesus, ele é suficiente para atrair as pessoas a ele. Isso tem a ver com o evangelismo, né? Porque a gente parece que, como o Reuel falou, a gente ficou livre de muitos paradigmas em relação a instrumentos, a ritmos, a expressões de adoração dentro da igreja, mas a gente parece que se prendeu nisso, se prendeu na música, se voltou muito para o estilo musical e para a música em si, e a gente perdeu um pouco do real sentido da adoração. Por que nós cantamos na igreja? Por que tem música na igreja? Por que nós fazemos isso? No fundo, o que nós estamos querendo com isso? Então, é o princípio realmente da adoração, de atrair a presença de Deus. E eu creio que no que diz respeito ao evangelismo, isso é suficiente. Se eu não tiver mais, assim, uma pessoa ali para evangelizar, né? Que não tenha muito conhecimento bíblico, que não tenha, que seja um novo na fé, enfim, mas se a presença de Deus estiver ali, ela vai tocar, não vai precisar de muitas palavras, né? Claro que a gente tem que se preparar, tem que estar preparado para isso, mas eu acho assim, a presença de Deus e a adoração, ela precisa ter essa função, né? De atrair essa presença que transforma, né? É isso aí, Reuel. A adoração, ela também nos reposiciona, né? Ela, como o Salmo 115 fala, que nos torna semelhantes, então que a gente possa trilhar novamente esse caminho realmente de quebrantamento, de arrependimento, porque esse é o som de 2 Crônicas 7,14. Então, ouvirei dos céus. Então, é porque tem um som, né, que ele espera do seu povo. Então, esse som, ele vai criar também, é um som criativo nas famílias. O meu resumo aqui desses primeiros 2 pontos aí é que tem que partir, que a gente se posicione mesmo. O inferno, ele não está parecendo, eles não estão como agentes secretos. Não, está claro, a mensagem está clara. Está clara para os nossos filhos, a Joyce de 10 anos, o Mateus Joyce com 12, Mateus com 10. Está claro, não está dando mais para ficar assim. Não, Mateus, é isso aqui. Joyce, é isso aqui. Eu tenho que ser um pai assim, a mãe assim, marido assim, a esposa. A nossa família tem que ser dessa forma. E assim como é a imagem e semelhança do grande eu sou, a gente precisa voltar a ser. E não mais parecer. Parece que é crente, parece que é adoração, parece que é uma música cristã. Não, a gente tem que dar a cara. E é uma geração que a gente está preocupado realmente de dar a nossa cara, a nossa essência, né? Hoje em dia é uma moda agora a reharmonização facial, né? Todo mundo com cara de tijolo, né? E aí parece também que é uma leva de adoradores também com cara de tijolo, não mais com cara de pedra, né? De pedra viva, cada um numa essência. Antes a gente tinha que ir para Belo Horizonte para ouvir o som lá de BH. Você tinha que ir lá em BH. Você tinha que ir no Rio, você tinha que... Tudo bem, a gente passou pela globalização, hoje você clica e está lá no Japão, você clica agora, está lá nos Estados Unidos. Ok, não é nada de culpa do avanço tecnológico, não é nada disso, é que a gente se desviou. Então, anunciar aquilo que é, e com a nossa vida, com a nossa canção. Não dá para comprar o azeite na última hora, como hoje dá para você comprar um olho do formato que você quer, um nariz do formato que você quer.
com Deus. Não é assim, tem que passar pelo processo para... Pelo processo. Rafael? Eu vou terminar com o texto bíblico, né, que está na primeira carta de Pedro, muito conhecido, né? Mas eu acredito que ele vai amarrar bem esse assunto. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. O que é isso, senão louvor, né? Você pode trocar assim, a fim de louvardes. É sinônimo aqui. A fim de louvar aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim, nós fomos chamados para proclamar as virtudes dele, né? Levantar o louvor dele, né? É algo que vai moldar a cultura e que vai automaticamente atrair pessoas para Cristo também. Amém. Amém. Gente, é isso aí. A gente vai fazer uma parte 2 porque não coube tudo em um só, né? Mas acompanhe, então, não deixe, né? Assim que possível, esse vídeo estará disponível, tanto no YouTube quanto nas plataformas de streaming também, em áudio. E você vai lá e acompanha. Obrigado, Reuel e Dani, por hora. Rafael. Segue lá no @Reuel e Dani Silva, é isso? Reuel e Dani. Reuel e Dani. YouTube, Instagram. Tudo Reuel e Dani. Reuel e Dani. Pronto, @Rafael Yoshua e @ElielLC. Nos vemos em breve. Deus abençoe e até mais.